Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. O tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Nós costumamos associar, aprender com essa parábola a respeito da caridade. É assim que normalmente nós interpretamos, refletimos sobre a parábola do bom samaritano, normalmente trazendo a questão da caridade, da verdadeira prática do amor. Essa parábola nos ensina a respeito da ausência de rótulos e de grupos e de partidos e de sessões quando a gente está diante de outro ser humano. Jesus nos chama a atenção. Tanto faz de onde você vem, que cargo você ocupa, quem é você, de que etnia. Quando alguém está em necessidade, que você seja simplesmente um irmão de alma, aquele que vai estender a mão, é como se fosse você que estivesse naquele lugar. Então, quando aquela pessoa, né, está em necessidade, estenda a mão, faça por ela aquilo que você gostaria que fizesse a você. É isso que a gente aprende quando a gente lê a parábola do bom samaritano. Vamos ler a parábola para depois a gente confirmar isso que a gente está falando. Ela é encontrada, então, lá em Lucas 10, de 30 a 37. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de algum modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, Jesus pergunta, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Porque a pergunta é: como que eu faço bem ao meu próximo? Quem é esse próximo? Como é que eu vou identificar a pessoa que eu devo ajudar? E Jesus conta essa parábola para nos ensinar como que é praticada a caridade. Como que nós devemos nos relacionar entre nós, seres humanos. E Jesus ensina, tanto faz, se você é sacerdote, se você é levita. E Jesus faz essa provocação, porque ele inverte. Ele pegou figuras que teoricamente deveriam ter esse dever moral de ajudar, e na história que Jesus inventa, eles não ajudam. Eles passam pelo necessitado, por aquele que tinha sido assaltado. Enquanto que o samaritano, que era visto com maus olhos, porque estava alienado do povo judeu, porque tinha algumas práticas diferentes. Então, o povo judeu não olhava com bons olhos o samaritano, e nem tampouco o samaritano se interessava por eles. Havia uma certa distância e alguns preconceitos. E Jesus usa o samaritano para mostrar que a verdadeira caridade, ela não tem rótulo, ela não tem cargo, ela não tem espaço próprio, ela é praticada de coração para coração, não importa quem seja o outro, não importa de onde ele venha, que nome ele carrega, de que grupo, ao qual grupo ele pertence. Então, Jesus nos ensina que a verdadeira caridade, ela não é hipócrita, ela não é de fachada, não adianta eu dizer que eu sou do bem, se na hora que eu preciso ajudar alguém, eu puxo o carro.
Então é importante que se vivencie, não adianta dizer eu sou religioso, eu sou a sacerdote, eu sou levita, eu cuido da igreja, se na hora que alguém precisa de ajuda eu passo largo, eu passo de largo, eu vou embora. Então, normalmente essa é a abordagem, de uma forma muito resumida, que a gente dá, que a gente retira até da parábola do bom samaritano. Eu gostaria de propor hoje uma experiência um pouco diferente, que a gente trouxesse essa experiência para uma vivência psíquica, que seja uma história que nos leve a uma experiência psíquica, ou seja, tudo isso que acontece, toda a história narrada por Jesus, nós vamos tentar trazê-la para dentro de nós. Ou seja, o ambiente onde ocorre a história é dentro do nosso ser, é dentro da nossa psique. Então, eu sou o homem que passava desavisado e foi assaltado, eu sou os salteadores, eu sou o sacerdote, eu sou o levita, eu sou o samaritano. Nós vamos tentar brincar um pouquinho, ampliar um pouco a consciência, trazendo para dentro da gente a reflexão a respeito da parábola do bom samaritano. Por isso eu destaquei aí no texto essas palavras: homens, salteadores, sacerdote, levita e samaritano. Temos 5 personagens. É como se fossem 5 aspectos meus. Tem hora que eu sou o homem que é assaltado, tem hora que eu sou o homem que assalta. Tem hora que eu sou esse sacerdote que só da boca para fora se diz religioso, mas não vivencia. Tem hora que eu sou o levita, que vive atarefado para fazer as coisas acontecerem, mas não faz acontecer aquilo que de fato precisa, que é ajudar os outros. Tem hora que eu sou o samaritano, que eu consigo de verdade praticar aquilo que Jesus me ensinou. Já não dá para perceber que a gente se identifica ao longo das nossas experiências, no nosso dia a dia, que a gente se identifica ora com um personagem, ora com outro? Então, nós somos esse ser pluri internamente, internamente. Nós temos aspectos positivos, negativos, aspectos que em algum momento, nos ajudam, nos esclarecem, outros aspectos internos que nos boicotam, que nos prejudicam. Então, vamos pensar devagarzinho em cada um desses personagens para a gente se conhecer um pouco mais, para que a gente use da psicologia espírita, para que a gente recorra a Joana de Ângeles para nos conhecermos, usando como símbolo a parábola do bom samaritano. Primeiro, eu trago então a figura do homem que estava indo de um lugar para o outro, né? Ele ia de Jerusalém para Jericó, de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado. Ele estava fazendo uma viagem e ele é assaltado. Então, primeiro nós vamos falar desse homem. Ele, na verdade, uma figura principal na parábola, porque a história só acontece por causa dele. Ele é que promove toda a dinâmica da parábola. Esse passa, não olha, esse passa, não olha, esse passa, atende, leva ele, cuida. Tudo gira em torno dele. Ele é o ponto que dispara todo o acontecimento que vai se dar ao seu redor. Quem seria esse homem? Essa figura, uma figura central, uma figura que inicia, que provoca tudo. Eu fiz da minha parte, para efeito de estudo, uma analogia como se fosse a gente em termos de ego. O que seria o ego? Né? Vamos lá em Joana de Ângeles, que ela nos explica autodescobrimento e também no livro Despertar do Espírito. Ela diz assim: o ego é produção do estado de consciência, portanto, transitório e impermanente. O ego, predominando em a natureza humana, utiliza-se de muitos mecanismos para ocultar os seus conflitos, expressando-se como diversos tipos de fuga da realidade, tais a projeção, a compensação, o deslocamento, a introjeção, a racionalização, entre outros. Eu escolhi essa figura aí dessa mulher como se fosse uma telefonista dentro da gente, fazendo conexões. O ego, ele é, na psicologia analítica, o centro da consciência.
Então, o ego, ele é como se fosse na consciência aqui é a consciência que a gente tem trabalhado. Não é a consciência do Livro dos Espíritos que dá uma ideia de ser total. É consciência para a psicologia analítica, que é aquilo que eu estou atento, que eu tenho consciência, que eu sei. Então, minha consciência é aquilo que está desperto, que eu consigo prestar atenção. Então, o ego é o centro dessa consciência. Normalmente, eu me identifico com ele. É como se eu me descrevesse. Quando alguém me diz, se vocês tiverem interesse, tem aulas anteriores em que a gente desmembra muito o ego. Inclusive, na temporada anterior da Reforma Íntima, tem uma aula exclusiva para a gente falar sobre o ego, vale a pena a gente verificar. Talvez seja quem sou eu, o nome da aula. Então, o ego, nesse caso, significa a pessoa com quem eu acho que eu sou nessa personalidade atual. Então, se alguém fala assim, quem é você? Eu vou dizer, eu me chamo Cris, eu trabalho de tal forma, eu moro em tal lugar, a minha família é X, eu estudei não sei das quantas, eu gosto disso. Eu vou descrever quem? Essa personalidade atual. Essa personalidade atual é quem eu sei que eu sei. Então, é o que a gente pensa da gente, como a gente se vê. Esse é o ego. É a imagem de mim que eu tenho. Mas nós que somos espíritas acreditamos que já fomos outras personagens em outras épocas. Nós não fomos só essa pessoa que estamos hoje. Nós já fomos outras, mas eu não sei. Então não dá para eu me descrever como eu era na vida passada, porque eu não tenho essa memória. Por isso que a gente se identifica com o ego, porque é o que a gente lembra. Eu lembro de quem eu estou hoje. Então, para mim, quando alguém me pergunta quem é você, eu respondo: eu sou a Cris. Mas se a gente pensar profundamente, eu não sou a Cris. Eu estou nesse momento vivenciando a personalidade Cris, mas eu sou um espírito imortal que já viveu tantas vezes, que já gostou disso, já deixou de gostar. Então, eu sou muito mais do que aquilo que eu sou capaz de reconhecer, de identificar. Aquilo que eu sou capaz de reconhecer e identificar é o meu eu atual, que a gente faz uma associação, que a gente faz uma comparação com o ego. Então, o ego, nesse caso, é esse que estava indo de um lugar para o outro e passou por experiências. Então, o ego sou eu, que estou indo de Jericó a Jerusalém, no meu cavalo, não sei se eu tinha cavalo, eu estou caminhando, e algumas vezes no meu caminho, que é a minha vida, caminho é a minha vida. No meu caminho, eu estou desavisado, eu estou desprotegido, eu não me preparei adequadamente, eu não estava com alguma segurança, eu estou indo caminhando e de repente eu sofro alguma situação. Algo acontece em mim, algo acontece comigo. Então, eu identifiquei esse homem com o nosso ego que estamos no trajeto, no caminho, indo daqui para lá, fazendo nossa jornada na Terra, e vira e volta, a gente leva um tombo, a gente cai, a gente é assaltado. Então, primeira ideia do nosso estudo é esse, a gente tentar se identificar com esse. E a gente pode começar se perguntando, Cris, você se preparou para essa jornada como você poderia? Você levou recursos para você se proteger? Você estava prestando atenção se não tinha risco no caminho? Quantas vezes a gente sai para fazer jornadas e a gente vai sem planejar, vai, como a gente diz, na louca, né? Vai na doideira, simplesmente vai. Se a gente se preparasse, se a gente tomasse mais conta da nossa vida, se a gente planejasse melhor nossos caminhos. Como que a gente vê isso no dia a dia? Por exemplo, alguém convida a gente para fazer sociedade com uma coisa, a gente nem pensa direito, sai e vai fazer. Não se protege, não se prepara, não está atento, não planeja o caminho. Será que dá para ir para cá? Não tem um jeito legal, melhor? A gente simplesmente se joga, a gente simplesmente sai, a gente simplesmente se lança. E aí a gente é assaltado, ou seja, leva um tombão. Leva um tombão muitas vezes porque não se preparou para essa jornada. Outras vezes a gente
sonha em fazer alguma coisa, por exemplo, quero fazer um curso, e de novo, a gente não gasta um tempo olhando qual seria o melhor caminho, será que seria agora o momento? Às vezes a gente é afoito, a gente é ansioso e a gente mete os pés pelas mãos. Eu poderia fazer essa jornada, eu poderia começar esse curso que eu quero fazer, mas talvez não fosse agora o momento. Talvez eu devesse, por exemplo, esperar as coisas acalmarem financeiramente, porque depois eu vou ficar com uma dívida que eu vou arrastar por muito mais tempo do que se eu tivesse aguardado. Às vezes eu tenho que esperar um pouquinho o meu filho, que está numa idade difícil, ele crescer um pouquinho, então eu atraso um pouco o investimento no meu lado profissional, mas isso vai me garantir uma melhor educação e mais facilidade no futuro para lidar com ele. Então, às vezes, a gente pode fazer aquele percurso, mas talvez não fosse o melhor momento. Talvez a gente pudesse esperar um pouco. Então, a primeira reflexão que a gente faz é: sendo eu aquele homem que foi assaltado, o que que eu poderia ter feito para evitar aquele assalto? Será que eu me precavi? Será que eu me preveni? Será que eu planejei? Será que eu vislumbrei melhores caminhos? Um tempo melhor, não agora? Será que eu não me aventurei numa hora que estava escuro, em que é mais fácil para os assaltantes me pegarem? Então, fica essa primeira pergunta: quanto que eu acabo me colocando em risco, muitas vezes desnecessários, como o homem se colocou? Não sei se ele se preveniu ou não, a história não conta, mas quantas vezes a gente poderia ter evitado problemas e a gente não evitou, porque a gente não se precaviu no caminho, na iniciativa, na jornada que a gente viria a fazer. A gente acaba complicando nossa vida porque a gente não foi atento, porque a gente não foi prudente. E Jesus recomenda também a prudência. Bom, vamos lá. Qual outro personagem da escola, da história? Os salteadores, né? O que que eu associei? Que símbolo que eu trouxe para a questão dos salteadores? Eu trouxe da própria psicologia algo que a própria psicologia diz, é uma forma dela explicar quando nós somos capturados, derrubados pelos complexos da sombra do inconsciente. A própria psicologia analítica e espírita usa a palavra fui tomada de assalto. O que é fui tomada de assalto? É quando internamente, de repente, algo de dentro de mim veio e modificou o meu aspecto mental, emocional. E de repente eu não me segurei e eu falei o que eu não devia, eu agi de uma forma que eu nunca poderia, eu meti os pés pelas mãos, eu me arrependi depois, eu acabei agindo de forma equivocada, antiética, infantilizada. Então, quando a gente age dessa forma, nós costumamos falar, e foi assaltado por algum complexo. O complexo constelou. De novo, fica a dica das aulas da temporada 2 da Reforma Íntima, em que a gente trabalhou estrutura por estrutura da nossa parte psicológica. Ego, persona, sombra, self, complexo, constelação de complexo. Fica a dica, a segunda temporada está no site, na plataforma da Mansão do Caminho Espiritismo Play. Aqui a gente vai passar um pouquinho rápido, porque nós precisamos passar por todos. Então, nesse caso, quem são os assaltantes? Aqueles que derrubam o ego, né? Aqueles que derrubam do cavalo. Ixi, caí do cavalo. O que é esse cair do cavalo? Me pegou desprevenida, não sabia o que fazer, tomou conta de mim. Quando eu vi, eu estava fazendo o que eu não devia, depois eu me arrependi, dei o maior rolo, fiz besteira. Fiz besteira. O que é esse fiz besteira? Alguém me obrigou a fazer? Foi algo de fora, alguém que pegou minha mão e me obrigou a brigar com o outro e depois eu me arrependi? Não. Foi uma força de dentro. O assalto é de dentro de mim. Então, quando a gente pensa em complexo, a gente foi lá para Joana de Ângeles no Triunfo Pessoal, ela diz assim: exteriorizados pelo inconsciente através dos sutis mecanismos cerebrais, essas ocorrências ressurgem como complexos, quando possuem conteúdo perturbador.
efeitos naturais das ações morais iníquas que as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e de reeducação. Todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa devastadora. Então, sabe, quando a gente fala no espiritismo também, você se deixou arrastar pelas suas paixões, os atavismos, né, do passado, os traumas de infância ou os traumas espirituais. Então, esses conteúdos que a gente tem hora a gente chama de paixões, de vícios, de atavismos, de automatismos, às vezes a gente chama de crenças disfuncionais, de traumas, eles são formas quase que sinônimos do que na psicologia analítica a gente chama de complexos. O que é um complexo? É uma experiência do passado que ficou arquivada, registrada no meu mundo inconsciente, está lá inconsciente, e ela é um pacote completo. Ela tem a experiência em si, ela tem aquilo que eu pensei na hora que eu estava vivendo a experiência, aquilo que eu senti, aquilo que eu fiz, está tudo lá. Então, tem um tema central, que é o acontecimento principal, qual é o tema do acontecimento, e tenho todas as informações emocionais, mentais envolvidas. E ele está lá, essa história está viva em mim, só que está no meu inconsciente. Dependendo daquilo que eu vivo aqui fora, eu faço relação. E aí, aquele conteúdo que estava lá, entre aspas, acomodado, mas vivo, ele me toma, ele me assalta, ele volta e eu reajo como se eu estivesse revivendo aquela história. Não é aquela história, é uma nova história, mas eu, para mim, é a mesma. E inconscientemente é a mesma coisa que eu estou vivendo. Então eu tendo a reagir da forma como eu reagi lá. Por isso que eu falo, eu fui assaltada. Porque aconteceu alguma coisa aqui na minha frente, no meu presente, eu não agi conforme aquilo. Eu reagi conforme eu já tinha feito lá atrás. E aquilo vem com uma força que eu explodo. Por isso que chama constela. Aquilo me assalta, aquilo me toma. Então, quer ver exemplos? A gente fala assim, aconteceu alguma coisa e eu dou uma de louca. Eu fico desequilibrada. E alguém que está do meu lado fala, Cris, calma, não é para tanto. Que isso? Nem foi grande coisa. A pessoa que está vendo, ela viu algo estranho, desproporcional. O acontecimento foi ruim, mas a forma como eu reagi foi gigante. Então, o que que provavelmente aconteceu? Eu não só reagi de acordo com o que aconteceu hoje, eu reagi de acordo com o que já aconteceu no passado, é como se tivesse encavalado, escalonado. Eu pego todas as outras experiências e transfiro para essa, e ajo como se tudo aquilo que eu já vivi no passado tivesse acontecendo de novo. Por isso que a gente fala, eu fui tomada de assalto. Eu agi de jeito que eu não sei por quê, me deu um acesso de raiva, seja lá do que for. Então, muitas vezes, esses assaltos que nos derrubam, porque a gente fica derrubado. Depois a gente não sabe o que fala, a gente fica com vergonha do que fez, a gente não sabe se pede desculpa, atrapalha a nossa vida. Muitas vezes a gente tem prejuízos, que é o moço que foi caído lá e ficou desacordado, porque ele foi assaltado. Então, o assalto, ele nos rouba, ele nos machuca, ele nos derruba, ele nos deixa desacordados, sem saber como agir, ele nos prejudica. Então, o que que eu faço com esses traumas, com esses vícios do passado, com essas paixões? Eu preciso iluminar essas sombras, que a gente fala no Espiritismo, fazer a reforma íntima, transformar os vícios em virtudes, progredir em espírito, né? É isso. O Espiritismo nos vem falar que a gente precisa iluminar esse mundo íntimo, senão a gente vai ficar repetindo experiência, aquilo que eu fiz no passado eu continuo fazendo. Por isso que ele vem falar do autoconhecimento da reforma íntima, para que esses conteúdos não fiquem nos derrubando, nos machucando, nos assaltando, nos prejudicando. Então, eu sou o homem que estou indo de um lugar para o outro, e de vez em quando eu mesma, com meus conteúdos do inconsciente, me derrubo. A gente fala assim, isso aí foi um auto-boicote. É um complexo do passado que rouba o lugar do ego.
derruba o ego. O ego estava todo bonitinho lá, achando que estava fazendo vou fazer uma viagem, eu vou aprender, eu vou crescer, e aí vem o inconsciente e te derruba. E você fala, nossa, eu tinha planejado tanto, no fim eu mesma me atrapalhei, eu mesma me comprometi, eu não sei o que que deu em mim. Tá vendo como a gente pode ser todos os personagens? Qual outro personagem que a gente tem? Bom, então, como que eu faço com isso, né? Só para fechar a questão dos salteadores, que é a constelação do complexo. A gente faz perguntas. Nossa, Cris, mas é, eu sendo o homem, né? E vendo que esses assaltantes estão chegando, vendo que está vindo uma força que quer me dominar, eu posso nessa hora falar, calma, peraí, Cris, não reage. Você não precisa derrubar o homem do cavalo. Você não precisa derrubar o ego. Calma, Cris. Porque são aspectos meus. Eu conversar comigo e negociar comigo mesma. Então, eu consigo, se eu quiser e manter consciência, alerta, eu consigo frear o meu complexo se eu estiver prestando atenção em mim. Então, alguém começa um assunto, eu sei que aquele assunto mexe comigo, eu sei que quando mexe comigo, eu constelo e viro um touro. Então, alerta, começou com aquele assunto, e daqui a pouco vai dar pepino. Cris, já vigia, não deixa o touro escapar, presta atenção. Aí eu sou capaz de não deixar o assaltante me derrubar do cavalo. Se eu estiver vigiando com consciência a mim mesma, para prestar atenção naquilo que está chegando, eu sou capaz de antecipar e de segurar antes que aquilo exploda, antes que aquilo faça um grande mal. Então, é estar consciente de si, presta atenção em si, vê a raiva crescendo, não deixa ela explodir para depois perceber que estava ficando com raiva. Já olha antes, enquanto ela é pequena, que você consegue conversar com ela. Essa é a lição. Quando a gente fala do sacerdote, eu trouxe aqui como se fosse o nosso grilo falante, sabe? Então, se a gente pegar o sacerdote lá na época de Jesus, mais ou menos ele era o mediador entre Deus e os homens, ele era o responsável pelas cerimônias e sacrifícios, e ele era a autoridade do templo, né? Era como se ele fizesse a ponte entre o povo, o mundo objetivo, o mundo de fora, e o mundo de dentro, Deus que habita em mim, a minha conexão com Deus. Então, ele fazia a ponte de Deus com os homens. A gente pode trazer isso para a gente e a gente pode pensar, sabe, aquela voz interna que fala para mim assim, Cris, lembra que Deus te ensinou a fazer isso, não fazer aquilo. Então, eu sou aquele grilo falante, que nem do Pinóquio, que fica me aconselhando na minha vida. Então, por exemplo, eu falo assim, uma coisa comum com a gente espírita, hoje estou tão cansada, acho que eu vou pular ao centro. Aí vem essa voz interna, deveria vir essa voz interna e falar, Cris, não é melhor você dar uma descansadinha antes, vai para o centro, depois você dorme mais cedo, porque pensa bem, isso é prioridade na sua vida, isso é que te mantém com estrutura. Então, essa voz interna é a voz que faz para mim ajuda entre Deus e o mundo. Ela me aconselha como lidar com o mundo, levando em consideração o mais importante, que é Deus. Eu com Deus, eu espírito. Então, essa deveria ser a função do sacerdote. Mas o sacerdote da nossa história não estava com vontade de fazer isso. O sacerdote da história estava pensando assim: tenho coisas mais importantes para fazer. Não vou ficar parado aqui atendendo esse pobre coitado que caiu. Não vou ficar aqui catando caco. Então, muitas vezes a gente tem esse aspecto interno que deveria nos ajudar, deveria ser essa voz interna que nos aconselha, mas ela está perdida, ela está ocupada com outras coisas. Ela acha que o que tem verdadeiramente importância é os rituais e não a ajuda, como se fosse uma persona de religioso. Então, Joana de Ângeles diz assim, no livro Jesus e Atualidades: a responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Bom,
Então, a consciência é a que é responsável. Consciência, nesse caso, de novo, é a parte do ego, é aquilo que eu sou capaz de pensar, de elaborar, de ponderar, de discernir. E a minha consciência é que vai me ajudar a tomar melhores decisões. Então, eu tenho essa voz interna que me aconselha, que me ajuda a pensar, que me ajuda a escolher. Mas se ela está identificada com rituais vazios, ela acha que ela já cumpriu a obrigação porque ela foi no centro essa semana, ela esquece de me aconselhar no momento que eu mais preciso, ela esquece de me socorrer. Eu estou caído, eu estou precisando, eu estou doente. É nessa hora que a minha voz interna tem que me socorrer. Agora, se essa voz interna acha que o papel dela é só participar da palestra, né? Preparar a aula, entregar cesta básica, se ela acha que o papel dela é simplesmente cumprir regras, ela não está prestando atenção na verdadeira ajuda que ela é capaz de dar. Então, é como se eu falasse assim comigo mesma: Cris, será que a sua voz interna está te aconselhando bem? E eu respondesse assim: sim, a minha voz interna, esse meu lado sábio, ele me diz: não falta do centro, leia e estude o livro dos Espíritos. Ué, isso são bons conselhos. Então, pronto, ai, como minha voz interna, meu grilo falante, o meu lado sábio está me aconselhando bem. Ele fala para mim que eu não posso faltar do centro, que eu preciso estudar o livro dos Espíritos, que eu tenho que participar nas campanhas sociais, ótimo. E ele não está, porque ele está assim, ó, cumprindo a cartilha. Ele não está falando para mim, Cris, ainda que você faça tudo isso, não tira o olho do que está pedindo ajuda do seu lado. Às vezes é seu filho que está doente, precisando, é ele que caiu do cavalo. Às vezes é o seu vizinho, às vezes é um irmão, às vezes é alguém que te telefona e você fala, ah, não é problema meu, tenho coisa mais importante para fazer, o estudo, a palestra. Então, presta atenção para não deixar passar aquilo que realmente importa, porque está com a consciência tranquila, uma vez que você está fazendo todos os rituais, você está cumprindo a cartilha. Imagina, não falto do centro, não falto da missa, não falto do templo, eu leio, eu cumpro tudo, eu rezo o terço, e não é capaz de estender a mão nem um dedo para a vizinha que está passando por uma puxa dificuldade. E aí, o que que adianta recitar o terço, estudar o livro dos Espíritos, se eu não estou com olhos de ver aquilo que mais precisa de mim? Então, atenção, como anda a sua voz interna? Ela tem falado, tenho mais coisas mais importantes para fazer? Será que quando eu estou doída, passei por uma dificuldade, por exemplo, uma frustração, uma perda, estou lá chorando, como se eu tivesse caído do cavalo, então eu estou lá perdida, desesperada. Será que a minha voz interna para me socorrer? Será que esse lado meu, sábio, para conversar comigo? Cris, conversa interna. Cris, o que que você tem? Como é que a gente pode resolver isso juntos? Que caminho a gente pode adotar? Vem cá, eu te levanto. Conta para mim o que você está sentindo. Conta o que que aconteceu. Vamos avaliar o acontecimento. Tem algo que você podia fazer para evitar? Esse diálogo interno é terapêutico. É o meu lado sábio ajudando, acolhendo o lado que caiu do cavalo. Eu fui fazer alguma coisa no meu trabalho, na minha profissão e caí do cavalo. Nossa, não vi, levei um tombo, passaram a perna em mim, eu estou sofrendo. O meu lado sábio pode parar para me atender. O que você está sentindo? O que que você pode fazer a respeito? Que ajuda a gente vai procurar juntas? Então, é o meu lado sacerdote, sábio, me ajudando a lidar com o tombo que eu levei. Agora, se o meu lado sábio só se ocupa com os rituais, eu estou lá sofrendo e o meu lado sábio ainda vai me dar bronca. Ah, vai, isso não é nada. Para de frescura e vamos trabalhar, vamos estudar. Mas eu estou doendo, eu preciso primeiro desse atendimento da dor, depois eu vou trabalhar. Então, o lado interno nosso precisa nos acolher, cuidar de nós, parar para nos ouvir. Não adianta dar bronca e falar, levanta, o que caiu do cavalo? Nada, levanta, chacoalha a poeira, dá a volta por cima e vamos para frente. Às vezes isso é bom, é motivador. Às vezes isso vai fazer com que eu reprima.
Eu vou engolir. Eu estou sofrendo, eu estou num dilema, eu estou chorando, mas eu não posso chorar, porque o meu lado interno do sacerdote está falando: para de frescura, levanta daí. E aí eu tenho que engolir o choro, eu reprimo a emoção. Ao invés de aprender com a experiência, eu reprimo aquilo que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas eu levantei e fui embora. Eu levantei e fui embora, porque o meu lado sacerdote não quis dar conversa para mim, não, falou que tinha mais coisa importante para fazer. Então, eu preciso parar para acolher a mim mesma algumas vezes. Algumas vezes eu vou ter que abrir mão, inclusive, da palestra que eu preciso ir para poder me acolher. Peraí, hoje eu tô precisando ficar comigo, quero me ouvir, mas não é para ficar em casa chorando e nem ir dormir. É para ficar em casa cuidando de si, se acolhendo, conversando consigo mesmo, procurando alternativas, fazendo orações, pedindo para Deus. Eu preciso me atender, eu não posso ignorar o que eu estou sentindo e ir cumprir obrigações, porque depois isso vai se transformar em conflito, em doença. Não adianta reprimir. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade de usar a razão para cuidar de mim, sendo um sacerdote consciente. Vamos pensar agora no levita. Eu ainda trouxe um aspecto de uma voz interna, e a gente tem nessa temporada 3, a gente tem, acho que o segundo episódio foi um episódio do livro de Jó. E a gente faz essa brincadeira interna, como se os personagens fossem internos. Tem bastante relação com essa. Então, se vocês não assistiram, também fica a dica para voltar lá no episódio do livro de Jó. Bom, quem seria o levita que eu carrego internamente? O levita, na época lá de Jesus, ele era responsável pelo culto de adoração, ele cuidava do tabernáculo, era a pessoa da ação, que faz acontecer, que mexe, que organiza, que limpa, que, né? Ele executava os rituais de louvor, era a única tribo que defendeu a adoração somente a Deus e não ao bezerro de ouro, na época em que Moisés estava fazendo o trânsito lá para a Terra Santa, né? E que aí começaram a cultuar no deserto o bezerro de ouro, e os levitas é que foram os que tinham consciência de falar, isso está errado. Então, eles eram adoradores de Deus. Bom, no caso, o levita da história não era consciente. Por quê? Porque ele passou reto também, não deu atenção para o que necessitava. Então, ele também é internamente um aspecto negativo nosso, porque ele não para acudir aquilo que precisa ser acudido. É como se ele falasse assim: eu tenho outras ações para fazer, eu não posso parar para atender isso, porque eu tenho que organizar o templo, eu tenho que limpar o não sei o quê, eu tenho que pôr o banco no lugar. Quantas vezes a gente deixa as atividades práticas do dia a dia roubarem a nossa atenção quando a gente precisa da nossa atenção? E a gente não é capaz de deixar de fazer as coisas para cuidar do espírito. Lembra daquele episódio em que Jesus visita Maria e Marta, as irmãs? É isso, é isso. Então, Jesus na sua casa. Opção número 1, aproveita e desfruta da companhia de Jesus. Opção número 2, vai tirar pó, né? Vai limpar, vai passar pano no chão e deixa Jesus. Então é isso. Esse levita é como se ele falasse: olha, eu tenho que tirar pó, né? Limpar o cálice, arrumar o baú, não sei do que, pôr o altar. Se eu parar para atender esse aqui, o que que eu ganho aqui? Lá eu ganho porque faz parte da minha tarefa. Então eu não sou capaz de abrir mão das tarefas para acudir a algo que é mais profundo, que tem mais conteúdo, que é prioridade. Então, internamente, quantas vezes eu precisei de mim, mas eu não me dei a mim mesma, porque eu fui um levita da história. Porque eu tive que passar pano, porque eu tive que correr atrás do sei o quê, porque eu tinha conta para pagar. E aquela emoção que tinha me derrubado, ficou, ficou, ficou. Passei por ela. Quantas vezes eu sou o sacerdote que tinha tudo para me socorrer e me reconectar com Deus,
mas eu tenho coisas mais importantes, me abandono. Tava lá caída, levei uma frustração, passei por um trauma. Internamente eu não me socorri. Eu tinha tudo para me socorrer, mas eu tinha meus deveres para cumprir como sacerdote interno, né? E o levita é essas coisas da prática, da vida prática também. Quantas vezes eu deixei a mim de lado ou alguém que eu amo de lado porque eu tinha as coisas práticas para fazer. Amanhã elas estão lá tudo de novo. Então, Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Espero que eu não tenha trocado as irmãs. Mas é isso. É Jesus chamando a atenção. Jura, você acabou de passar por uma perda, por uma dor, por um sofrimento, e você não vai dar atenção para você mesmo nisso, se acolhendo, conversando com você. Você vai correr atrás de outras coisas. Para atender aqui, depois você vai nas suas coisas, né? Então, o levita também traz esse aspecto negativo, porque ele fala assim: ai, não vou me envolver, não. Fica distante, deixa aí, daqui a pouco esse homem que está caído no chão, ele mesmo se levanta, ele mesmo se cura. Então, quantas vezes a gente faz isso? No livro Plenitude, Joana de Ângeles fala: tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples e de aparente significação sem importância. E tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. As ações que sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo, que aí passa a ter o seu modus vivendi. Quem age retamente, vive retamente. É ilusão nossa a gente achar que está cuidando de coisas importantes lá fora e pronto, missão cumprida, você feliz e plena. Eu não vou. Eu preciso saber que a vida acontece nos detalhes. Se eu deixar passar despercebido coisas importantes, por exemplo, um problema que eu estou sentindo, uma dor emocional, se eu falar que isso não importa, se eu não prestar atenção em coisas pequenininhas, tanto para mim quanto para aqueles que estão ao meu redor, e achar que só é importante coisas grandes, que eu só vou ser boa se eu tiver meu nome em alto escalão, não, não, são coisas pequenas, né? As ações que se sucedem transformam no nosso modus operandi e no nosso modus vivendi. Os pequenos atos são preparatórios para os grandes. Então, se eu não for capaz de olhar para mim quando eu estiver doída, porque eu sou um levita que precisa fazer um monte de arrumações, eu não estou fazendo o caminho como se deve. Eu estou agindo só por cartilha, está escrito aqui, então eu vou fazendo. Mas eu não estou vivendo aquilo. Eu não estou prestando atenção na minha vida. Aquilo que eu preciso hoje. Eu preciso saber parar um pouco uma coisa para dar atenção para o que é essencial. O sacerdote e o levita da história não souberam fazer isso. Ficaram ocupados com seus postos, cargos, salários, deveres lá fora e abandonaram a pessoa ferida, que estava doída, que estava triste, que estava deprimida. Não cuidaram de si para irem cuidar das coisas do mundo. Abandonaram a alma em benefício da personalidade material. Então, quantas vezes a gente não fez isso com a gente? Não valorizou a dor, o sofrimento, a frustração, a perda que estava sentindo, porque tem coisas para fazer. Aí passa, por exemplo, pela morte de um ente querido e, de forma ignorante, diz assim: ah, não, sou espírita, não posso sofrer, senão o que vão falar de mim? Ah, vou trabalhar, vou fazer outras coisas? Não, acolha essa dor, esse sofrimento. Não quer dizer que você vai se desesperar, se revoltar contra Deus, né? Sentar e chorar pro resto da vida. Não. Mas você caiu do cavalo. Perder alguém é levar um belo de um tombo do cavalo. Você tá lá caído, cheio de hematomas e de feridas. Para um pouco os deveres, tenha compaixão, misericórdia de si. Cuide de si, se atenda, supra suas necessidades. Depois você vai cuidar de novo da sua vida. Não se cobre tanto, não se exija tanto, se permita. Se permita sofrer e se acolha. Não quer dizer que você vai ficar assim para sempre. Aí você vira vítima. Não estou falando de complexo de vítima, de ficar de coitadinha pro resto da vida. Mas entre uma coisa e outra existe a atenção.
Eu não preciso fingir que nada aconteceu e eu vou continuar meu trabalho. Eu não preciso sentar e chorar e ficar de vítima pro resto da vida. Eu posso atender aquilo que precisa, que foi o que o samaritano fez. Então vamos para o samaritano. Esse lado nosso interno, que deveria ser o nosso ego, a gente deveria, enquanto ego, ser o samaritano, que é: eu cuido do que precisa na hora que precisa, eu dou atenção para mim na hora que eu também preciso, eu me preocupo com o que está lá fora, mas eu também atendo o que está aqui dentro. Esse é o ego equilibrado, né? No caso da história, a gente coloca ele como outro aspecto nosso interno, mas positivo. É uma influência que vem da gente, mas é uma influência positiva. O Jesus escolhe o samaritano, eles não eram considerados pelos judeus e eles não consideravam muitos judeus, né? Eles se achavam descendentes diretos dos antigos israelitas. Eles estavam distantes, eram isolados, as suas crenças e práticas judaicas e cristãs, eles não tinham muitas dessas crenças, eles misturavam coisas do passado e, enfim, na época eles não eram bem vistos. Mas o que que Jesus falou? Não precisa ser perfeito, não precisa estar pronto, não precisa ser o melhor, não precisa saber tudo. Se você tiver equilíbrio de saber atender o que precisa, esse é o melhor. Então, o samaritano não tinha as melhores ocupações, não estava mais bem equipado em termos das sagradas escrituras, não estava, mas ele tinha equilíbrio. Ele sabia parar para atender alguém que precisava. Então, internamente, é o nosso samaritano que vai nos acolher. Ele não é perfeito, ele não é o uau, ele não ocupa cargos, mas internamente ele é mais consciente, ele é mais humano. O samaritano é o nosso humano que existe em nós. É aquele que tem empatia, é aquele que olha para o outro com compaixão. Então, o samaritano é aquele que fala assim: eu consigo lidar com isso. Eu vou parar um minuto o que eu estou fazendo, eu vou atender isso. Ele enfrenta, ele tem coragem. Ele não é um grande nada, mas ele tem coragem de enfrentar o que ele está vivendo. Então, é o nosso samaritano que vai conseguir parar um pouco a vida para atender às nossas necessidades. Joana de Ângeles fala: da mesma forma, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Por outro lado, o desconhecimento, a, a ignorância das coisas da realidade responde por essa sombra que se pode dourar, essa é a parte que eu queria. Após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que permanecem esquecidos. Joana aqui faz um resumo. Como que eu posso sair de sacerdote levita e me tornar samaritano? Sacerdote e levita são aspectos negativos nossos que nos atrapalham. São esses complexos, esses mecanismos de punição que foram negados, reprimidos, perturbadores. Eles podem ser dourados, então eu posso transformar o sacerdote e o levita em samaritano. Eu posso iluminar a mim por meio dessa autoanálise, do autoconhecimento, do autodescobrimento, da reforma íntima. E ao me dourar, é que eu consigo ter esse samaritano que age de forma amorosa, que sabe lidar com isso. Então, é um aspecto positivo nosso. Eu fiz também uma outra relação, que é o sacerdote sendo nossa persona, ou seja, tanto o sacerdote quanto o levita a gente pode trazer. É uma máscara que eu visto. Porque a gente fala assim, graças a Deus que na hora que eu caí, passou por mim um sacerdote, por exemplo. Mas se o sacerdote for só máscara de sacerdote, só persona, não adianta nada. Porque ele não vai executar a função que ele deveria, de acolher, de atender, ele foi embora. Ou seja, a pergunta é, mas você é sacerdote mesmo? A resposta é, não sou sacerdote, eu me visto de sacerdote quando eu estou na igreja, mas não é que eu seja sacerdote. Quantas vezes a gente tem personas de boazinha, mas a gente se veste disso, mas na hora que o negócio aperta, em que a gente vai ter que pôr a mão na massa,
Aí a gente vê que, de fato, a gente não é tão boazinha, a gente se pinta de boazinha. Essa é a persona, né? Então, a gente faz aquilo que dá ibope, mas não tinha ninguém vendo, o cara estava lá caído no deserto. Eu vou lá ficar gastando meu tempo, atendendo, se ninguém está vendo. Se eu vivo de aparência, eu preciso que os outros me vejam, né? Então, a gente pode pensar também no sacerdote como uma persona de religioso. Joana de Ângeles, em Busca da Verdade, diz: de igual maneira, o indivíduo voluptuoso, vulgar, insensato mesmo que se apresentando bem vestido e com uma persona bem trabalhada, cuidadosamente maquilada para a vida social, exterioriza o bafio pestilencial do seu estado interior. Basta uma aproximação, um contato para que se sinta o perigo do contágio da sua condição moral e espiritual. Então, quantas vezes a gente não faz, a gente não veste persona, aparência de quem ajuda? A gente ajuda porque está todo mundo vendo, porque faz parte da campanha do centro. Na hora que estou eu sozinha com quem precisa, eu não ajudo. E a gente faz isso com a gente também. Quantas vezes a gente se prepara para atender os outros, a gente faz atendimento fraterno, a gente adora ajudar lá fora, e a hora que eu estou caída, que eu caí do cavalo, eu passo batido, eu passo longe, como diz lá no Evangelho. Eu vou embora. Eu não paro para me acolher, eu não paro para me atender. Ou seja, aquela aparência minha de quem gosta de prestar atendimento fraterno é só na hora que está lá no centro espírita, naquela meia horinha. Eu não consigo fazer isso nem comigo mesma. Ou seja, é uma vestimenta de quem atende. Não é de fato quem está disposto a atender, mesmo quando ninguém esteja olhando e mesmo quando não seja a hora do tal atendimento. Aí é que a gente vê de fato se está internamente ou se é só uma máscara. Também associei o sacerdote com o ego distorcido. O que seria o ego distorcido? Vamos lá. Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, ainda mesmo capítulo 10. Assumindo facetas desculpistas, ensejando processos de transferência e de responsabilidade, o ego engenhoso e insubordinado procura sempre manter-se no comando, disfarçando a aparência e mantendo os conteúdos doentios, né? Então, a gente pode pensar também no sacerdote como sendo esse nosso lado do nosso ego distorcido. Ego distorcido aqui é o ego que se acha maior do que é, o ego que quer parecer maior do que é. Então, ele fica preocupado com coisas que vão dar aparência, com coisas que vão dar conquistas, interesse pessoal. Ele não vai fazer a coisa se ele não tiver nada para ganhar. E algumas vezes ele acha que não está no nível dele. Eu parar para atender esse aí que caiu do cavalo? Não. Isso daí é pouco. Eu sou o superior. Então, essa coisa do sou o superior, o outro é inferior. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Às vezes a gente avalia um lado nosso e fala assim: ah, eu sou inferior. E eu não quero ser, porque eu tenho um ego inflado. Então, o que que eu faço com esse lado meu que eu vi que eu achei que é inferior? Reprimo e escondo por trás de uma máscara. Ninguém pode saber esse lado meu. Ninguém pode descobrir esse aspecto. Imagina, se eu falei que eu sou o fortão e de repente eu percebi que eu morro de medo da morte, ninguém pode descobrir, senão eu vou falar: ô, ô, você não era o fortão? E aí tá com medo de morrer, tá com medo que o outro morra? Né? Então, se eu sou o fortão e o melhor de todos, e eu tenho, ao mesmo tempo, eu tenho baixa autoestima, então eu não posso que as pessoas não podem saber que eu tenho medo de errar, de não competir, de perder na competição. Então eu fico nessa briga. Eu preciso me parecer grandioso. Aquilo que eu acho que pode atrapalhar, eu reprimo, eu engulo, eu finjo que eu não vejo. Então, a gente pode pensar no levita e no sacerdote, passando do lado de uma fragilidade, eu caí do cavalo. Quem gosta de cair do cavalo? Ninguém. E quando eu caio do cavalo, se eu tiver um levita e um sacerdote, eu vou fingir que não aconteceu. Eu não quero que ninguém saiba, eu não quero tocar no assunto. Ô, Cris, você ficou em último lugar naquele teste que você prestou lá. Eu não quero falar disso, eu caí do cavalo lá. Se é o sacerdote e o levita que estão em mim, eu vou fingir que eu não vi, eu vou fingir que ninguém viu, ninguém viu. Para de falar a respeito, deixa o meu sofrimento perdido no deserto.
Se eu sou um samaritano, eu vou falar, Cris, você ficou em último lugar. E aí, vamos conversar a respeito. Vem cá, como que você está se sentindo? Eu estou lidando com isso. Então, o lado sacerdote, o lado levita, é o lado que não quer olhar para os tombos que leva. Passa logo, finge que não existe, deixa o cara lá, não toca no assunto, assim ninguém descobre. Quem sabe ele morre lá, ele não vai morrer. O espírita, desculpa, o samaritano, olha o ato falho, né? O samaritano, ele vai dar tratamento, ele vai ajudar. Se eu for de fato espírita, é isso que eu vou fazer, né? Porque o espírita é cristão, e cristão é o que o Cristo ensina. Então, em mim eu tenho essas personagens. Tem hora que eu sou o levita e o sacerdote que não quer tocar no assunto do tombo que levou, finge que não aconteceu. Tem hora que eu sou capaz de me acolher e falar, eu fiquei em último lugar, que pena, ai, foi tão difícil, chorei, me senti humilhada, eu estou lidando com isso. Estou sendo samaritano, estou socorrendo o meu lado que levou um belo de um tombo no teste que fez. E por fim, a gente deixa aí o convite para a gente pensar na própria misericórdia, que é a mensagem do Cristo, né? Porque ela é para a gente um termômetro de amadurecimento. Só é misericordioso aquele que já tem um progresso feito. Só consegue ter empatia pelo outro aquele que já é capaz de olhar com amor para o seu próximo, que já exercita o amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu conseguir perceber misericórdia em mim, até primeiro comigo e com o outro, significa que eu já estou em processo de progresso. E Joana de Ângeles, então, para a gente terminar, encontro com a paz e a saúde, uma das maneiras mais vigorosas para expressar-se encontra-se neste amor em forma de compaixão, que está presente na origem da própria vida, demonstrando que, ao alcançar o conhecimento de si mesmo, o sentimento nobre de compaixão, solidariedade, misericórdia, companheirismo, caridade, apresenta-se de forma natural, inesperada, não programada. Samaritano. Samaritano já tinha esse progresso. Passou por ali, nem cogitou. Tem alguém que caiu do cavalo, eu vou atender. Então, quando internamente eu já tiver essas virtudes da compaixão, da empatia, da misericórdia desenvolvidas, e eu cair do cavalo, me frustrar, internamente eu vou saber me acolher. Já é um sinal de progresso. Serve para a gente como termômetro. Então, ficamos aqui com esse convite para que a gente lembre que a gente carrega internamente sacerdote, levita, samaritano, e que a gente pode lidar com eles, questioná-los, né, para que a gente se conheça, para que a gente não perca a oportunidade de socorrer a gente mesmo nos momentos em que a gente cair do cavalo. Muito obrigada, até uma próxima.